Para quem não me conhece, eu sou a Dayana Souza, sou escritora agora, palestrante, treinadora comportamental e fugitiva. E hoje eu vou falar sobre 3 coisas com vocês. A fuga do Danilo, o modo viagem e sobre os perrengues do caminho, claro. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já pensou em fugir alguma vez? De algum problema, do trabalho, de alguma situação ruim, né? Levanta a mão, quem aqui? Deixa eu contar aqui mais ou menos. 100%. 100% aqui já pensou em fugir, né? Então esse livro faz muito sentido, porque eu também pensei em fugir. E eu quero contar para vocês uma história de uma das fugas mais extraordinárias que já existiu e que poucos brasileiros conhecem. Apesar de ter acontecido com um brasileiro, essa história ela é mais famosa lá no exterior do que aqui no Brasil. Que é a seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto do primeiro grupo de aviação de caça, ele estava fazendo uma missão lá na Itália. O nome dele era Danilo Moura, primeiro-tenente, aviador. Lá na Itália, ele ia fazer uma missão de bombardeio a uma ponte ferroviária. Durante a missão, infelizmente, ele foi abatido pela artilharia antiaérea, teve a sua aeronave abatida, mas felizmente, pouco antes de tocar no solo, ele conseguiu saltar de paraquedas e sobreviver. Porém, ele achou que estava tudo bem? Não estava, porque quando você é abatido, você está num terreno inimigo e a primeira coisa que você precisa fazer é fugir dali. Então, o Danilo precisou traçar um plano de fuga. E todos os pilotos, eles são treinados para esse momento. Eles são preparados para, caso eles sejam abatidos no território inimigo, eles consigam fugir. Então, o Danilo ele passou por um treinamento onde falaram para ele tudo o que ele tinha que fazer, tintim por tintim. Só que o Danilo, ele decidiu fazer tudo diferente. Ele fez tudo ao contrário do que ele aprendeu. Ele aprendeu que a fuga deveria ser à noite e pela floresta. Mas ele pensou e algo falou dentro dele, é ali que eles vão te procurar. Então, vamos partir da premissa que se você quer esconder algo muito bem, deixe na cara. E assim, Danilo fugiu à luz do dia, no meio das vias principais das cidades, no meio da Itália, passando pelos guardas, pelos nazistas e muitas das vezes cumprimentando eles, pedindo cigarro, batendo de porta em porta nas casas, sendo ajudado por algumas pessoas com comida e com água. E assim, a fuga dele durou 30 dias e cerca de 400 quilômetros e ele conseguiu chegar de volta à base aérea brasileira lá na Itália e teve um reencontro muito emocionante com o comandante do grupo, que era o irmão dele. Então essa história, ela é muito emotiva, ela é tão marcante na Força Aérea que todo ano é encenada uma ópera, a ópera do Danilo, no dia da aviação de caça e no dia da Força Aérea Brasileira, que é o mesmo dia. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a fuga do Danilo foi uma fuga que deu certo, apesar dele ter feito tudo diferente. E isso vocês vão entender por quê. Por que eu trouxe para vocês uma fuga onde a pessoa não fez nada do que estava previsto, programado, e eu estou tomando ela como exemplo? Bom, primeiro, porque a gente também não aprendeu a fugir do jeito certo. A gente aprendeu a fugir como? Como é que a gente aprendeu a fugir? Tem pessoas que fogem, está insatisfeito no trabalho, então é o sextou. Ela quer fugir para sexta-feira. São os 3 Fs, final de semana, feriado e férias. Ou elas fogem, quando alguma coisa está insatisfeita ali, ela quer comprar algo novo. Então, as mulheres sabem muito bem disso, né? A gente está ansiosa, a gente quer comprar. Estamos num shopping, a gente é consumismo, né? O consumismo, ele grita, e aí você acha que é aquilo que vai aplacar o seu vazio. Tem gente que foge para as bebidas, tem gente que foge para as drogas, porque quer fugir da realidade. E assim, ensinaram pra gente muitos tipos de fuga, mas nenhuma dessas fugas é a fuga que dá certo. Pra gente fugir do jeito certo, a gente precisa abandonar isso que a gente aprendeu. Eu fugia viajando.
Durante uma época da minha vida, eu estava infeliz com o meu trabalho. Eu tinha passado por uma frustração muito grande. Eu era piloto da Força Aérea, fui da primeira turma de mulheres aviadoras. E eu fiz tudo certo, eu fiquei entre os primeiros colocados porque eu queria escolher o local que eu ia servir nos próximos anos. Só que eles mudaram a regra do jogo no meio do jogo e eu queria voltar para o Rio de Janeiro, minha cidade, minha família, mas eles me mandaram para a última opção, Belém do Pará. Nada contra a cidade, mas ali naquele momento eu me vi frustrada, decepcionada, porque eu tinha conseguido alcançar uma posição onde eu escolheria a minha primeira opção. Só que não foi isso que aconteceu. E eu fui para Belém arrasada, obrigada, e a partir dali tudo perdeu o sentido. Eu enxergava as coisas com uma lente negativa, eu reclamava de tudo. Eu passei 3 anos em Belém sem conseguir encontrar nada de bom naquela cidade. Mas será que o problema estava na cidade? Ali em Belém começou a gritar dentro de mim um desejo de fugir. E eu fugia indo para o aeroporto. O aeroporto era o meu lugar preferido de Belém. Então sempre eu pensava, eu quero fugir daqui, eu quero viajar, eu quero sair. E aí eu pensei, ainda não está resolvendo o problema. Essa fuga ali de final de semana, de feriado e de férias, ainda não estava resolvendo o problema. Então como é que a gente aprende a fugir de um trabalho que a gente não gosta? A gente troca de trabalho. E aí foi isso que eu pensei. Eu falei, então deve ser porque isso aqui não está mais fazendo sentido, eu não gosto mais de ser militar, não concordo mais com nada que está aqui, então eu vou fugir desse trabalho. E aí eu comecei a estudar para outros concursos. Fiquei 2 anos muito infeliz trabalhando e estudando para concurso. E eu achava que a felicidade viria quando eu visse meu nome na lista dos aprovados e eu finalmente ia ser livre daquilo e eu ia ser feliz. Eu colocava uma linha de chegada na minha felicidade. E esse dia chegou. 2 anos depois, esse dia chegou e eu fui feliz quando eu vi meu nome na lista dos aprovados para o concurso em Brasília. E eu rapidamente pedi baixa, fui para Brasília. Só que essa felicidade, ela durou muito pouco. Quando eu pisei em Brasília, no meu local de trabalho, a minha espinha gelou. E eu pensei, não é possível que eu estou sentindo a mesma coisa. E aí eu falei comigo, deve ser porque ainda não é o Rio de Janeiro. Eu estou em Brasília, essa cidade também não presta. Né? Belém não presta, Brasília não presta, só presta Rio de Janeiro. Essa era a minha mentalidade na época. Então eu fui, continuei estudando. Felizmente, 4 meses depois, eu fui aprovada num concurso no Rio de Janeiro. Voltei para casa muito feliz, muito realizada. Porém, essa felicidade também durou pouco. Rapidamente, eu sentia que ainda não era o meu lugar, eu ainda não estava feliz. Eu sentia que algo me sufocava, como se eu estivesse sobrevivendo e não vivendo de verdade. E ali, a coisa piorou, porque eu pensei, não é possível, o que está acontecendo? Eu já troquei de trabalho 2 vezes, eu já estou no Rio de Janeiro, o que deve ser então? Eu lembrei que eu gostava muito de viajar. Eu viajava desde criança, meus pais têm uma agência de turismo, e eu falei, deve ser porque eu estou viajando pouco, vamos viajar. E aí surgiu essa fuga em forma de viagens. Por quê? Viajando, eu conseguia ser uma pessoa que eu não conseguia ser no meu dia a dia. E aquilo era tão bom, viajar realmente desperta o melhor que há em nós. Eu me sentia muito bem, eu sentia a liberdade que eu não tinha no meu trabalho. Eu me sentia corajosa, aventureira, viajar me fazia bem. E me fazia tão bem que virou um vício. Virou um vício porque eu queria mais daquilo, eu queria mais daquela sensação que eu sentia viajando. E a partir dali, isso virou um poço sem fundo. Porque eu tentava encaixar viagem em cima de viagem. Todos os anos eu dividia minhas férias em 3 partes, emendava com feriado. Todo feriado eu sabia de cor no calendário. Eu conseguia pesquisar promoções de passagens aéreas. Eu economizava na hospedagem e na comida para poder ficar mais barato ainda viajar. E assim eu consegui conhecer mais e mais. Nessa brincadeira foram mais de 40 países. Sempre nessa busca desenfreada por conhecer mais. Só que, na verdade, eu estava em busca de mim mesma. Eu achava que eu estava fugindo, mas, na verdade, eu estava me encontrando. Porque como eu viajava muito para natureza, lugares mais remotos, onde eu fazia trilhas e eu ia muito sozinha, as viagens se tornaram uma ferramenta de autoconhecimento, onde eu pude entrar muito em contato comigo mesma.
descobri quem eu era, quais eram os meus valores, o que eu pensava da vida, o que eu queria daqui para frente. E ali eu fui ganhando clareza, fui mudando meu foco, fui desenvolvendo a minha espiritualidade e fui me transformando como pessoa. Eu descobri que, na verdade, não importava o lugar que eu estivesse. O que importava era quem eu escolhia ser. E enquanto eu ficava tentando mudar o meu exterior, eu não olhava para o lugar que eu tinha que olhar. E a minha fuga, graças a Deus, foi uma fuga que deu certo. Por quê? Porque ela realmente me fez ir para onde eu precisava ir. Ela me fez olhar para dentro. Ela me fez descobrir uma Dayana que eu não conseguia trazer para o meu dia a dia. Eu só conseguia ativar ela durante as viagens. Mas aí, conforme eu fui ganhando esse autoconhecimento e fui entendendo, eu pensei, se eu sou essa Dayana viajando, por que eu não posso ser essa Dayana no meu dia a dia? E eu chamo isso, gente, de ativar o modo viagem. No livro, eu ensino vocês como que a gente pode ativar o modo viagem. Eu vou dar 3 dicas para vocês fazerem isso. Ativar o modo viagem é a gente escolher intencionalmente trazer essa nossa versão, a melhor versão, que eu chamo a versão viajante, porque as viagens despertaram essa pessoa. Eu chamo trazer intencionalmente isso para o meu dia a dia, fazendo 3 coisas. A primeira delas é você ter o olhar de viajante. Quem aqui viaja, tenho certeza que vocês não ficam procurando o que a cidade tem de pior, certo? Quando eu viajo, eu procuro só as coisas boas. Eu pesquiso os melhores pontos turísticos, eu vou nas vistas mais bonitas. Quando eu morei em Belém, eu não tinha esse olhar do viajante. Pelo contrário, eu tinha o olhar de quem procurava o negativo, o que estava errado. Então, eu conseguia encontrar defeito na cidade, em tudo. Eu não tirei proveito de Belém. Uns 4 anos depois, eu fui morar em Manaus. E aí, eu já tinha passado por essa transformação. Eu já tinha um olhar de viajante. E quando eu cheguei em Manaus, eu morei em Manaus 2 anos, que com certeza valeram por 10. Porque o tanto de coisa legal que eu fiz, o tanto de passeio, o tanto de beleza que eu encontrei naquela cidade, tem pessoas que me falam, uai, que Manaus é essa que eu não conheço? Eu falo, pois é, porque eu estava atenta à beleza, eu estava buscando isso. E eu conheci coisas fantásticas, eu fiz coisas maravilhosas, experiências que eu levo para a vida. Mas tudo porque eu escolhi ter o olhar do viajante. E o olhar do viajante não é só com questão de viagens. Pode ser que você nunca tenha viajado, mas você pode escolher ter o olhar do viajante porque isso é uma atitude interna. Ter o olhar do viajante na vida é você escolher olhar para as bênçãos e não para os problemas. Esses dias, eu passei 2 dias com meu avô no hospital e uma vez eu perguntei para ele assim, vô, o que você está precisando? E ele falou assim, eu só queria levantar e ir no banheiro. E aquilo bateu forte em mim, porque eu falei, nossa, eu posso fazer isso. E no dia que eu dormi em casa, que eu levantei com aquela vontade de ir no banheiro, eu falei, Deus, obrigada, porque eu posso me levantar dessa cama e ir ao banheiro. Isso é ativar o olhar do viajante, gente. É você encontrar as bênçãos nas coisas mais simples, naquilo que tem valor realmente. É você estar atento às belezas do cotidiano, às coisas que você já recebeu, as bênçãos que você já recebeu na sua vida, a sua saúde, seus familiares, o seu trabalho. Quantas pessoas acordam chateadas porque vão trabalhar? Por que não acorda feliz por ter um trabalho? Feliz por ter saúde para trabalhar? É tudo uma questão de mudar. E o olhar do viajante faz muito isso. Você não precisa viajar para nenhum lugar. Você pode ter o olhar do viajante ao acordar todos os dias e agradecer por ter aberto os olhos. A segunda coisa que você pode fazer para ativar o modo viagem é fazer algo novo. Porque o âmago do espírito humano pede novas experiências. E viajar, não tem nada mais que traga mais coisas novas na nossa vida do que viajar, porque tudo é novo. Mesmo quando a gente vai para um lugar repetido, a viagem é nova. Não tem como tirar uma mesma foto do mesmo ponto turístico com você lá, tudo igual. Não vai ser igual, porque cada momento é único. Então, sempre que eu viajo,
apesar de viajar já ser algo novo, eu sempre tento acrescentar alguma coisa nova na viagem. Então teve viagem que eu fiz um voo de balão pela primeira vez, teve viagem que eu experimentei uma comida diferente e isso acrescentava demais nas viagens. Mas a gente precisa viajar para fazer algo novo? Não. Você pode fazer algo novo, introduzir coisas novas na sua vida, todos os dias. Não precisa ser nada extraordinário, né? Ah, vou fazer algo novo, vou me saltar de paraquedas. Não. Algo novo já é algo novo. Apesar de eu estar falando coisas que talvez vocês já tenham escutado, mas não dessa forma como eu estou falando. Então é algo novo, porque é uma pessoa diferente que está trazendo um conceito, talvez, que vocês já conheciam, mas de uma forma diferente, numa embalagem diferente. Isso é viver algo novo. Comprar um livro, ler um livro é viver algo novo. Você fazer uma habilidade nova, começar a aprender algo novo. Então pensem, o que eu posso introduzir de novo na minha rotina? Porque o nosso cérebro, ele ama novidade. E a novidade, ela faz com que você fique com mais energia, com mais... O seu cérebro ele fica mais ativo. Por quê? Porque quando a gente faz algo novo, o nosso corpo libera dopamina, energizando o cérebro e mantendo-o ativo. E isso é totalmente proporcional ao sentimento de felicidade. Então, talvez aquela tristeza, aquele desânimo, seja remediado simplesmente você introduzindo coisas novas na sua vida. Se você fizer isso, pode prestar atenção. Você vai acordar com mais motivação, você vai acordar com mais felicidade, porque a novidade move a nossa vida. A terceira dica que eu dou para vocês ativarem o modo viagem, é a seguinte. Vocês, com certeza, já passaram por alguma situação onde vocês lembram de detalhes, né? Normalmente, quando aquela situação ela ocorreu sob forte impacto emocional, um momento muito feliz ou um momento muito triste, você lembra daquilo com muito detalhe, com muita vividez, né? E quando a gente está viajando, a gente costuma lembrar muito desses detalhes por uma simples coisa. Quando eu estou viajando, vou dar um meu exemplo. Quando eu estou viajando, parece até que os pombos que estão voando na praça, eles são belos. Pombo voando na praça é uma coisa tão comum, mas quando eu estou viajando, ele vira uma coisa assim, parece até que o mundo parou e o pombo começou a voar. E aquilo me chama atenção. Parece que o mundo ganha mais vida, mais cor, mais cheiro. Por que isso acontece? Sabe por quê, gente? Porque quando eu estou viajando, eu estou na presença. Eu estou ali naquele momento, no aqui e agora. E quando a gente está na presença, a gente presta atenção em tudo. A nossa mente não está divagando. Nosso corpo não está aqui, mas eu estou pensando no que eu tenho que comprar para fazer as compras, na minha lista de compras de amanhã. Quando você está no aqui e agora, você lembra das coisas, você realmente está vivendo o momento. Por que muitas das vezes a gente esquece onde deixou as chaves? Eu não lembro onde é que eu deixei minha chave, porque eu não estava presente no momento que eu guardei a chave. E quando a gente não está presente, aquilo não registra na nossa memória. Então, a terceira dica é esteja presente. Eu não preciso viajar para ativar a presença. Durante muito tempo eu precisei, mas eu podia escolher agir diferente. Então, hoje eu já escolho viver na presença. Eu escolho estar no aqui e agora. E como é que a gente faz isso, né? Muita gente fala isso, mas ninguém me ensina a fazer. O aqui e agora, gente, é a gente focar só no que está acontecendo. Então, é esse som que vocês estão ouvindo da minha voz, é esse friozinho que está do ar-condicionado, é essa cadeira que eu estou apoiada nas minhas costas, e eu trazer meu pensamento para isso. Não deixar meu pensamento voar. O pensamento vai voar, mas você, puxa uma cordinha, vem cá de volta. Fica aqui, no aqui e agora. É um exercício. Mas com certeza é um exercício que faz muita diferença. Ativar esse estado de presença. Você está presente. E como é que eu vou falar de viagem sem falar dos perrengues, né, gente? Porque toda viagem que se preza, tem um perrengue ou outro. E os perrengues são as melhores histórias. Eu já passei um perrengue brabo com a minha irmã Michele. A gente foi para Bolívia, um dos lugares que a gente mais passou perrengue na vida. O perrengue, eu já sabia que ia ter perrengue, a gente já foi preparada, porque a Bolívia, quando você lê os relatos da Bolívia, as pessoas já te preparam. Olha, prepara para o perrengue. E aí eu fui preparada, mas mesmo assim esse perrengue bateu de jeito na gente. A gente chegou na cidade de La Paz. La Paz é a capital mais alta do mundo, tem mais de 3.600 metros de altitude. Nós saímos do nível do mar e fomos para aquela altitude.
E o que acontece quando a gente vai para altas altitudes? O ar fica rarefeito, não tem muito oxigênio. E aquilo causa um mal-estar tão grande que é chamado de mal da altitude. E todo turista que chega lá, ele é orientado a ficar deitado no primeiro dia. Não pode fazer o mínimo de esforço. Você tem que chegar, deitar e ficar lá se aclimatando, que é o seu corpo ficar produzindo, né, o que ele precisa produzir para poder consumir menos oxigênio. O nosso corpo é inteligentíssimo, Deus é perfeito, né? E Ele criou o nosso corpo e o nosso corpo vai se adaptar, só que demora. E enquanto a gente esperava essa tal da aclimatação, a dor de cabeça bateu com força, a gente vomitou uma noite inteira e a única coisa que eu pensei era fugir daquele país. Eu falei, eu quero ir embora. Eu queria ir embora, eu não aguentava mais, eu passei muito mal. Felizmente a gente não foi embora, ficamos ali, aguentamos firme, no outro dia a gente melhorou um pouquinho, depois a gente foi melhorando. E ali a gente passou 10 dias na Bolívia, conhecendo lugares incríveis. E no final da viagem a gente fez um balanço. O tanto de coisa legal que a gente fez e o que a gente tinha passado no início. E a gente falou, valeu a pena esses perrengues. Sem aquele perrengue, a gente não teria conhecido isso. Outro perrengue que eu passei foi com a minha filha Maria Eduarda. A gente estava em Alter do Chão, voltando de um passeio de barco. E, gente, o barco pifou no meio do rio, na volta. As pessoas desesperadas, e agora o que a gente vai fazer? E eu fiquei calma, porque ali eu já estava no meu processo de mudança, assim, de transformação. Eu pensei, que legal, a gente ganhou mais tempo de passeio, agora eu vou ver o pôr do sol. Enquanto as pessoas estavam reclamando que absurdo, que quebrar o barco aqui, a gente estava esperando o resgate. Enquanto eu esperava o resgate, eu agradecia, porque eu estava ali ganhando tempo de passeio, vendo um pôr do sol lindo. Então aquele perrengue do barco quebrado me proporcionou uma bela vista. Outro perrengue que eu passei em Jericoacoara. Eu viajei para lá sem ter reservado hotel, nada. Cheguei lá, me deparei com a vila lotada, não tinha vaga. Fiquei desesperada, onde é que eu vou dormir, batendo de porta em porta, até que um senhor de uma pousada falou, olha, eu não tenho quarto, mas eu tenho essa rede aqui do lado de fora. Aí eu, serve. E dormi ali na rede. E ali, deitada na rede, no meu hotel, 1 milhão de estrelas, eu passei a apreciar as coisas simples da vida. Eu falei, nossa, foi bom ter passado por esse perrengue de não ter vaga, porque eu pude dormir na rede e ter essa noite maravilhosa. O Danilo, gente, quando ele saltou de paraquedas, ele estava tão baixo, já tão perto do solo, que ele caiu de cara. Quase arrancou a língua. Ele mordeu a língua, quase que a língua dele sai. Ficou todo desconfigurado. Mas vocês acreditam? Esse perrengue foi o que salvou a vida dele. Porque como ele parecia um moribundo, como a língua dele não deixava ele falar direito, ninguém percebeu que ele era estrangeiro. Ninguém percebeu que ele não sabia falar italiano. Então ele falava com mímicas e ele foi confundido como mais um maluco da guerra. E assim ele fugiu na cara das pessoas, na cara dos nazistas e salvou a vida dele. Os perrengues que a gente passa, ele esconde algo. Os perrengues, eles escondem presentes. Se a gente não estiver atento para descobrir que presentes são esses, de nada valeu você ter passado por esse perrengue. Então, da próxima vez que você passar por um perrengue, pense, o que esse perrengue está querendo me ensinar? Do que ele está querendo me livrar? Quando a gente perde avião, ninguém fica chateado, tenho certeza, né? Perder o voo. Porque você nunca sabe se aquele voo ia sofrer um acidente, então é livramento. Perrengues são presentes. E a graça da vida é você descobrir quais são esses presentes. A fuga do Danilo deu certo. Sabe por quê? Porque ele escolheu não fugir da forma como todo mundo fugia. Ele escolheu ouvir sua voz interior, confiar na sabedoria e no coração dele. Quando eu parei de procurar lá fora o que tinha dentro de mim, eu consegui ativar o modo viagem todos os dias. O que eu aprendo com a fuga do Danilo é que a saída é para dentro. Não adiantava eu ficar trocando de trabalho se eu não trocava o que estava errado aqui dentro. A minha lente errada, a lente que só via problema, que não via as bênçãos, a lente que reclamava de tudo, que não entendia que o perrengue
era um presente para mim, então talvez eu ir para Belém era um presente para mim. Mas lá naquela época eu ainda não tinha esse modo viagem ativado, mas as viagens me fizeram ativar esse modo viagem. E então eu aprendo, quando eu aprendi que a fuga, ela na verdade, essa fuga minha deu certo porque ela me levou para onde eu precisava ir. Então quando eu aprendi que a saída é para dentro, eu fui feliz sem precisar voltar. E talvez essa sua vontade de fugir seja um chamado para você olhar para dentro, ouvir seus anseios e alimentar a sua alma. Porque você pode rodar o mundo, mas se você não encontrar a paz interior, você não tiver paz dentro de você, não adianta. Porque onde você for, você estará lá. E a verdade, gente, é que todos os dias nós recebemos um bilhete novinho para essa viagem chamada vida. E se a gente não aprender a ativar o modo viagem, a gente corre o risco de chegar no final e ter a sensação de ter dado viagem perdida. Por isso, eu desejo que vocês hoje entendam que a gente precisa fazer a viagem para dentro. E isso vocês conseguem fazer tendo o olhar do viajante, estando no agora, vivendo algo novo, abraçando o perrengue e não esquecendo que a saída é para dentro. Precisamos viajar, não para fora, mas para dentro de nós. Talvez essa seja a viagem mais importante das nossas vidas. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.